sofrimento. Olha, eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque ele acabou comigo. Ele mesmo que matou o meu sonho. Ele acabou para sempre o meu sonho. Depois do depoimento, Flávio continua chorando e confessa. Está com medo de represálias. A questão é o que vai acontecer com a gente. O que vai acontecer com você? Aí eles podem mandar matar a gente. Vai. A empregada do Monsenhor Luiz Marques é chamada. O nome dela é Maria. E foi mostrada pelo Conexão Repórter. Estamos nos aproximando da casa onde está Monsenhor Luiz. É um momento de tensão. Não sabemos como ele vai reagir quando confrontado com as mais duras questões. Boa noite. Quem é? Por gentileza, meu nome é Roberto. Eu precisava falar com o Monsenhor Luiz, por gentileza. Espera um momento, viu? Pois não. Minutos depois, Maria, a governanta da casa, abre a porta. Boa noite, como vai? Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Roberto Cabrini, Maria. tudo bom? Tudo bom, Ele está comigo também, deixa ele. Vem. Espera aqui. Faz tempo que você trabalha aqui, Maria? Oi? Faz tempo que você trabalha aqui? Fazer 7 anos. É. Ela afirma que nunca viu nada durante um longo tempo dentro da casa do religioso. Vivi lá 7 anos, nunca desconfiei de nada. De nada, nunca desconfiei. Por isso que eu não tenho assim, dizer, gente, eu nunca vi nada de errado. Quem arrumou o quarto com o senhor? Eu. A senhora? Sim. Nunca viu nada de estranho? Não, senhor, nunca vi nada de estranho. Mas o depoimento de Maria não convence. Nem o Ministério Público, nem as delegadas e nem a CPI. A senhora Maria Isabel dos Santos, por omitir essa CPI, por falso testemunho. A senhora está presa. Pode conduzir. O atual motorista do Monsenhor Luiz Marques, Reinaldo Bezerra, também afirma não ter qualquer conhecimento das relações sexuais entre o Monsenhor Luiz e os coroinhas. Nunca vi nada a respeito desses atos. Mas a gravação do Conexão Repórter prova o contrário. E revela que ele tinha não só conhecimento das relações, como também de que os atos começaram quando os coroinhas ainda eram menores de idade. Você não é uma criança. Não, mas... E é como foi dito, né? Que você não foi obrigado a nada. Mas o caso é que isso não é de... Não começou de... Uma pessoa com 15, 16 anos não é... não. Um caso clássico de falso testemunho. Se alguém te enganou, dizendo que só o seu não sei, seria o suficiente? Não é. O depoimento do motorista na CPI é considerado mentiroso. E ele também é preso por falso testemunho. O senhor está preso. A polícia civil encaminha ele. Outro trecho da investigação do Conexão Repórter é decisivo para que um dos acusados decida confessar. Nossa câmera registra o momento em que o padre Edilson recebe Flávio, o ex-coroinha, de cuecas em sua casa. A gravação mostra um convite indevido. Deixa eu respirar, tá? Eu tenho que ir, Não, eu tenho que ir, é sério, agora eu tenho que ir. O que aconteceu quando o senhor já era padre e tinha 30 anos de idade? Sempre eu estava no meio da multidão, nunca queria ficar só. Por quê? Para não voltar essas lembranças. As lembranças e ser abusado? Sim. E o que aconteceu a partir disso? Aconteceu que uma certa noite, uma certa vez, um bocado de jovens fizeram lá o aniversário e eu participei desse aniversário. E desse aniversário, um jovem veio me abraçar, me beijar, que já era homossexual também. Maior de idade? Maior de idade. E aí? E aí voltou a mesma situação daquela época que eu tentei guardar para mim.
Era uma situação de prazer para o senhor? Não, senhor. E quando o abuso se tornou uma necessidade para o senhor? Quando eu fiquei só, e esse jovem foi me procurar. E lá ele dizia que gostava de mim, começou a me abraçar e aconteceu. O que aconteceu? O ato sexual. Esse jovem tinha que idade? Esse jovem tem 19 anos. E o senhor na época tinha 30 anos? Exatamente. E a partir de então o seu comportamento mudou? Mudou. E passou a haver uma contradição entre a sua vocação religiosa e essa tentação? Sim. Isso incomodava o senhor? Muito. O que era isso exatamente? Retrata para mim. Era você viver a dupla personalidade. Você viver uma vida dupla e mentirosa. O senhor já ouviu algum comentário? Nada. Nessa diocese, em outra diocese? Nada. E a partir de que instante o senhor passou a usar a sua condição de padre para dar vazão a abusos sexuais? A condição de padre eu não usei essa condição. Vinham a mim. O senhor pode contar melhor? Assim, eu nunca procurei. Vinham a mim. As pessoas me procuravam para acontecer o ato. Mas o fato do senhor ser padre ajudava, é isso? Sim. E essa relação promíscua de padre e coroinha envolvendo ato sexual, quando é que isso começou? Começou depois de... Começou diante das sequelas que eu guardava. E era algo que torturava o senhor? Sim. O senhor tinha consciência de que estava cometendo um pecado? Sim. Sempre teve? Sempre tive. Tinha consciência de que estava cometendo, inclusive, um crime? Sim. E mesmo assim não parava? Não era muitas vezes. Raríssimas vezes. Mas acontecia? Sim. O que aconteceu entre o senhor e os coroinhas Flávio e Fabiano? Começaram com uns abraços, um beijo e terminaram a relação. Eles tinham que idade? Não lembro. Sei que um tem 19 anos. Mas quando isso começou, eles eram menores? Acho que 17 anos. Quer dizer, então o senhor teve relações com eles quando eles eram menores? Um menor. E o senhor sabia que isso era errado? Sabia. E mesmo assim não conseguia evitar? Consegui evitar porque chorou 2 vezes. O Fabiano chorou 2 vezes e pronto. Já teve relação com ele? Já 2 vezes. Já teve relação com ele, padre? Sim. Coroinhas eram abusados sistematicamente dentro da igreja de Arapiraca? Sim. O que o senhor sabe sobre abusos a coroinhas em Arapiraca? O que eu sei, abuso de em Arapiraca, é exatamente o que eles já disseram, que já passaram. O quê? Eles disseram lá que viviam lá desde os 12 anos. Há muito tempo essa situação acontecia lá, em Arapiraca, com o moço Luiz Marques. Que situação acontecia? Aos 12 anos, lá, ele estava para lá e ficava com eles para lá. O senhor sabia disso? Eu sabia. O que o senhor sabia? Eu sabia que esse menino ficava lá o tempo todo. O senhor sabia que eles eram abusados? Sabia porque eles saíam dizendo. E o senhor tinha certeza que isso acontecia? Sim, só sabia. Eles saíam dizendo o quê? Dizendo que houve abraços, beijos, presentes. O senhor alguma vez chegou a falar com o Monsenhor Luiz sobre isso? Nunca. Nunca falou sobre isso? Nunca falei. E com o Monsenhor Raimundo, o senhor falava Também sobre nunca. isso? O senhor sabia de tudo? Sabia. O que mais o senhor sabia? O que eu sabia, está no público notório, essa situação do Monsenhor Raimundo e do Monsenhor Luiz. Eles mesmos diziam. Eles quem? O Fabiano, o Flávio, diziam, o padre me beijou, o padre teve relação sexual com ele hoje, eu beijei ele, essas coisas. E eles tinham que idade? O Fabiano deu de 12 anos para lá. E o senhor sabia que isso era um crime? Sabia. E por que o senhor não fez alguma coisa? Já vivia com um problema meu, situação. Como dilatar as pessoas nessa situação. Se o senhor mesmo vivia a mesma coisa? É. Mas como eu enfrentei no silêncio. O que os padres conversavam entre si sobre a questão de abusos? Eu nunca vi conversar nada. Eu me confessava diante de Deus, diante do sacerdote e recebia alguns conselhos. Diante do padre, não deles lá. O que o bispo Dom Valério sabia sobre os acontecimentos? De coroinha nenhum. De abuso nenhum. Veio saber agora, através desse programa Conexão Repórter. Como consta no documento assinado pelos coroinhas e o Monsenhor Luiz, o bispo sabia de tudo e nada fez. Esse padre que vocês apuraram, aquele Raimundo, eu processei ele aqui.
Sobre... Tudo que fiz com o menor. É. Eu disse isso mesmo, conversando mesmo disso, eu não sabia disso há muitos anos. Havia uma lei de silêncio ali, entre os padres. Sim. No sentido de não se revelar nada. Nada. O senhor nunca abusou de coroinhas? Não posso dizer que o senhor nada. O senhor algum dia cometeu algum tipo de abuso sexual contra coroinhas da sua igreja? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A CPI da pedofilia, as delegadas do caso e o Ministério Público estão indo fundo nas investigações. E agora, os acusados começam a ser punidos.